E aí, meus amiguinhos, estamos aqui para mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Luana. Estamos aqui para conversar sobre o que ela fez para aprovar no Revalida e vamos perguntar as dicas que ela daria para vocês. Vamos embora. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Muito feliz, por sinal. E é isso aí. Muito bom, muito bom. Agora é bom demais, né? Passou, agora só alegria e felicidade. Meu Deus, só alegria. Me conta, fala um pouquinho sobre você, quantas vezes você fez o Revalida, fala um pouquinho sobre a sua formação e tal. Então, eu sou Luana, eu me graduei em Cuba, né? Formei no ano de 2016. Não fiz a prova no ano de 2016. A primeira vez que eu fiz foi em 2017. Não aprovei por poucos pontos, mas não aprovei, não cheguei a fazer o prático nenhuma vez, né? E depois ficamos todos aqueles anos sem ter provas de revalida, e aí no ano de 2020 fiz a prova novamente, que eu acho que foi 2020 que só corrigia discursiva se a gente alcançasse uma pontuação de 63 pontos na objetiva, né? Não consegui essa pontuação, portanto não tive a discursiva corrigida. No ano de 2020 aconteceu uma fatalidade, né? Perdi meu documento no dia do exame aqui na universidade e não pude fazer a prova. E aí, agora em 2022, graças a Deus, deu tudo certo e aprovei, né? E cheguei a fazer a prova prática. Você não fez em 2021? Não, porque eu perdi o meu documento lá no dia da prova, aí não pude fazer. Peraí, deixa eu entender. Em 2020, você fez. Eu fiz e não passei porque não alcancei a nota da objetiva, em 2021, né? Em 2021 você fez, não conseguiu fazer por causa do documento. E em Isso, 2022, exatamente. a primeira prova você aprovou. 2022.1. Exato, Perfeito, isso, agora eu entendi. exatamente, assim. E como foi que você me conheceu? Então, sinceramente, várias pessoas, nessa última prova que eu fiz, me chegaram a indicar você, né? Ah, ver os vídeos do Rafael e tal, no YouTube, tem muito conteúdo. E eu vou dizer sinceramente que eu meio que subestimei. Fui deixando, né? Não olhei. Sempre fiz outros cursos, né? Mas a gente sabe que muitos cursos no Brasil, a maioria deles também é voltado não só para a Revalida, mas para residência também, né? Então, aquela coisa, né? Era o que tinha de sucesso, então você sempre quer buscar a melhor maneira de se preparar para poder, né, ter mais chances de aprovar no exame. Entendi. Então, eu fui deixando, fui postergando, não fui olhando. Até que um dia eu vi uma live da resolução de questões das provas do Revalida para a prova teórica. Foi assim. Daí não deixei de ver. Pena, quer dizer, não foi pena porque eu cheguei a provar, graças a Deus, mas eu vi as lives de resolução de provas, assim, 2 semanas antes da prova teórica. Mas aí, desde que eu vi a primeira, eu não deixei de ver nenhuma, né? E comecei a recomendar para os meus amigos, não, vale a pena ver, porque as provas são... O método, né, a metodologia que ele usa é totalmente voltada para a prova do Revalida, ele já passou pela experiência da prova, e realmente ele tem provado por A mais B que realmente funciona. Então, eu comecei a ver 2 semanas antes da prova teórica. E deu super certo. Super certo. Eu já vim estudando e só fechei aí com chave de ouro vendo as resoluções das provas que você fez nas lives aí no Instagram. Me conta, doutora. Você aprovou em 2022. Quais foram as estratégias que você utilizou para aprovar na prova? Certo. Eu, como falei antes, né, sempre fiz cursinhos. Que eu não vou citar nomes aqui, mas sempre, né, fiz os cursos preparatórios. Vendo videoaula, respondendo as questões que eles colocam na plataforma. Mas a primeira vez que eu sentei e resolvi todas as provas do Revalida, desde a primeira edição, 2011, foi agora com essa aprovação. Eu sempre resolvia uma questão ou outra, um tema ou outro, mas dessa vez eu sentei e falei, não, vou imprimir todas as provas e vou responder todas as provas, depois que eu comecei a ter essas dicas, né, das lives que você estava fazendo. E realmente a gente percebe que os temas são sempre perguntados da mesma maneira. Realmente é um esquema, né, que nem você costuma dizer. Então, às vezes a gente se prende muito vendo videoaulas longos,
né, com conteúdos densos, que às vezes não são o objetivo da prova, e acaba que a gente perde tempo, estuda da maneira errada, como eu sempre vinha fazendo em anos anteriores. E acontece também que quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar no Mais Médicos, atuei 3 anos no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, isso foi bom por um lado, mas por outro lado me deixou acomodada, né? Você está trabalhando, você está ali cômodo, e acaba que você deixa um pouco os estudos de lado. E tem que sentar e estudar, não tem como cair de paraquedas lá na prova do Revalida e conseguir a aprovação, né? Isso realmente não dá. E você tem que conhecer a prova. Então, eu já tinha feito a prova em outras ocasiões, sabia como que era o esquema da prova, então, realmente, estudar pelas provas dos anos anteriores é a melhor maneira de estudar, porque os temas sempre são perguntados da mesma maneira, não, claro, sempre tem um tema novo ou outro, mas a forma de abordar os temas sempre não foge daquilo, né? Entendi. Então, essa foi a única vez que eu fiz isso. Respondi todas elas, sem exceção de nenhuma. Imprimi e respondi. Me conta, doutora, quanto tempo, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria saber, quanto tempo você estudou para poder fazer a prova que você aprovou? Em quanto tempo você conseguiu se preparar para essa última prova que você passou? Sinceramente, aproximadamente 60 dias. 60 Quase dias. 2 meses. 60 dias. Nesses 60 dias, você fala de resolver questões ou de assistir vídeos? O que é que você fez nesses 60 dias? Só resolvendo provas. Eu selecionava os temas que eu mais tinha erros, né? E aí eu revisava. Olhava uma aula, revisava o tema no livro, dos temas que eu tinha mais dificuldade e das questões que eu errava na hora de responder as provas. Entendi. Né? Mas a maior parte desse tempo, 30, 45 dias, foi só resolvendo as provas de anos anteriores. Ou seja, na semana eu fazia um cronograma, né? Para não deixar nenhum tema de fora. E aí, no fim de semana, sexta e sábado, só resolver prova. Foi assim que eu fiz. Deixa eu te perguntar também, quantos anos você fez curso? Quantos anos? Todos esses anos. Tá vendo? É uma coisa... Todos esses anos. Por que eu estou perguntando isso? É para você que está assistindo, você entender assim. O que eu faço não é ensinar temas. É muito importante que isso fique muito claro. Os temas é o que é menos importante. Por quê? Porque a prova do Revalida, ela se repete em 85% a 90%. Então, ela não avalia o conhecimento. O que é avaliar o conhecimento? O que é avaliar o conhecimento? Avaliar o conhecimento é quando você fazia uma prova oral na faculdade. Você estava aqui um professor, o outro aqui um ajudante, você sentava na frente e ele fazia uma pergunta para você, dizia, me fale sobre hipertensão. E aí você respondia, mas e a metaterapêutica? Aí o cara fala, mas me dê sinais aí de infecção de uma radiografia de tórax para um paciente que tem tuberculose. O que é que você encontra na placa? Isso é avaliar conhecimento. Ele está determinando o que é que você entende de cada um dos assuntos. A prova do Revalida não faz isso. Porque quando eu mostro para você 85% dos temas a 90%, eles se repetem de alguma forma, então o que é que ela quer que você saiba? Ela está dizendo para você, ó, esse tema você tem que saber. Então, é isso que eu quero que você saiba. Outra coisa, outro dado importante. A prova do Revalida só pergunta diagnóstico e tratamento. Só pergunta isso. Ah, Rafael, mas caiu uma questão que perguntava sobre antecedentes. Uma. De todas as milhões de questões, uma perguntava. Então, eu não posso usar a exceção como regra. A regra ele pergunta diagnóstico e tratamento. Então, quando você entende isso, patologia, histologia, anatomia, que é isso que os cursos fazem. Eles ensinam a medicina de novo. Eles pressupõem que a pessoa ela não sabe medicina, que ela não é médica, porque ele quer ensinar desde o zero até o mais complexo. Eu não acredito nisso. Eu acho que todos já somos médicos. Você que está assistindo aí que você vai fazer o Revalida, você já é médico. Você já sabe os assuntos. Agora, pode ser que você não lembre. E o que acontece? Quando você vai fazer as questões, esses assuntos eles ficam em evidência no seu cérebro. Você começa a entender o que é que o Revalida quer que você saiba de cada tema. Isso que você fez, doutora Luana, é maravilhoso. Você pegava os temas que você tinha dificuldade e você revisava aquilo que você precisava. Então, veja a diferença. Então, a diferença entre anos de estudo com os temas e 60 dias de estudos com as questões. Tá vendo a diferença de quando você estuda focado? Agora, lógico. Lógico que o processo de colocar os temas em evidência, ele demora mais do que 60 dias. Você já vinha estudando esses temas. Então, você passou anos estudando. E aí você pegou no final e colocou o seu conhecimento dentro de um molde.
O que é importante, assim, gostaria de deixar assim minha ideia. Quando você já estuda dessa forma, você ganha muito mais tempo, né? Então você precisou passar por anos aí de sofrimento para poder chegar no final e fazer isso, né? Isso, inclusive tinha temas assim que eu já nem olhava, porque além de que já tinha visto várias vezes, também quando eu estava trabalhando, né, também tinha muito contato, então tinha coisa que eu nem não perdia tempo, né, tipo os mais hipertensão arterial, diabetes, essas coisas você vai passando à vista, né, coisa que você já tem ali meio que calejado, né. Entendi. Então você começa a reforçar coisas que você tem mais deficiência. O que você diria para você lá em 2016? Porque você vê de 2016 até 2022 fazendo várias coisas. O que você diria para você quando você começou no processo lá? Que é você ver que é muito importante hoje e que se você tivesse essa dica lá no passado, você tinha ganhado muito tempo. Porque foi muito tempo, né? O que você diria para você lá do passado? Muito tempo. Exatamente isso, estudar pelas provas anteriores. A gente sabe que tem muita questão desatualizada, isso é fato, mas isso é coisa que a gente vai, né, corrigindo. E essa é a principal dica, estudar por provas anteriores, porque eu fiz curso todos esses anos, cursos caros, fiz treinamentos, tanto plataformas online, cursos presenciais, e nada disso deu certo. Ficar sentada em frente ao computador, vendo 2 horas de aula, aprendendo fisiopatologia, embriologia, histologia, coisas que são totalmente fora do foco do Revalida, né, para quem vai atuar na atenção primária. Então, é realmente uma perda de tempo. Se eu tivesse sentado e revisado todas as provas dos anos anteriores, no ano que eu cheguei aqui, que eu não fiz a de 2016, né, fiz a de 2017, e tivesse estudado dessa maneira, respondendo provas de anos anteriores, com certeza já teria aprovado. Ontem mesmo eu estava aqui separando os materiais, jogando coisa fora, e achei uma caixa que eu tinha passado o maior trabalho para fazer com cards, flashcards de questões do Revalida desde 2011, e essa caixa estava aqui empoeirada em cima do guarda-roupa, que eu nem sequer usei. Eu tinha tudo que precisava e não utilizei da maneira correta, né? Então, essa foi a metodologia que deu certo para mim. Resolver provas de anos anteriores e ver você mesmo se dá conta que a prova é realmente um esquema e que os temas sempre são abordados da mesma maneira. Não foge daquilo, não foge. Lógico. Aí o cara, às vezes eu sou muito interessante, né? Porque eu tô aqui fazendo as coisas e aí, de repente, sai um resultado de uma prova. Aí os alunos me mandam mensagem no mesmo dia. Ou até antes. Aí começam a dizer, porque a prova foi muito difícil, foi muito diferente a prova, Rafael. Aí deixa eu dar uma olhadinha na prova. Aí eu pego a prova, vou lá fazer a prova, faço ela todinha, resolvo. Quando chega no final, eu tiro 80, 85, até um pouquinho mais. Você me fez lembrar dessa minha experiência na aprovação. Quando eu saí da prova, eu fiquei com aquela sensação. Todo mundo ficou falando horrores da prova. E eu fiquei assustadíssima, porque eu pensei, ou eu fui muito mal, ou eu realmente estava preparada. Eu preferia não falar. Todo mundo me perguntava da prova e eu... Mas em casa eu dizia, meu Deus, mãe, eu achei a prova fácil. Pai, eu achei a prova acessível. Fulano, eu fiz a prova tranquila. Terminei em menos tempo do que eu esperava. E aquele negócio dentro de mim. Cada vez que alguém falava da prova, vinha aquela angústia. Meu Deus, será que eu fui tão mal assim? E olha aí. Mas é porque você já estava enxergando. Aí veja, aí essa é a minha angústia. A minha angústia eu vejo pessoas perdendo tempo. Você acredita que teve uma pessoa que mandou mensagem para mim e disse assim, você tem um curso extensivo? Aí eu disse, não, mas assim, eu tenho um curso de 5 semanas que ele prepara para os que os pais tenham, mas a pessoa quer um curso extensivo. A pessoa quer aprender porque ela acha que ela não sabe. Meu Deus do céu. Passe na prova, né? Passe na prova. Depois que você passar, você vai estudar o que você quiser. Vê o vídeo resolvendo e acha que é vago, mas não é o suficiente. E é a prova, não tem para onde correr. É lógico. É essa a melhor maneira e... Porque a pessoa não quer. Para mim foi o que funcionou. A pessoa tem vontade de mostrar que ela sabe, mas não é isso que a prova quer. Não é a hora só uma etapa, né? Sabe? É a hora de aprovar. É isso que você precisa, né? É lógico. Mas mostrar que sabe, você mostra na prática. É lógico, né? E é totalmente diferente. Quando você está atendendo, é totalmente diferente. Me conta. Aí você foi lá, aprovou. E você aprovou na prova que teve a maior nota. Você desaprovou na que teve nota baixa e aprovou na prova que teve a maior nota, fazendo a estratégia correta. Era isso.
E em edições anteriores, que eu esqueci de comentar, eu cheguei, acho que a última de 2020, eu não cheguei a terminar a prova. Eu chutei cegamente no gabarito, sem ler as questões, 16 questões. 16 questões, entendeu? Ou seja, em tudo, a administração do tempo, tudo foi diferente. Eu terminei, eu saí, eu acho que com 1 hora de antecedência de terminar a prova. Essa na minha aprovação, né? Aí você Olha, vê. quanta coisa. Tudo isso aí é cara isso. Quando eu faço, por exemplo, uma maratona revalida, aquelas 3 lives lá, eu ensino para o cara o beabá de como é que ele tem que se preparar. Isso daí é para mostrar que não é o conhecimento. Porque você pode ter o conhecimento maior do mundo. Se você não souber administrar o tempo para fazer a prova, você não vai passar. Se você não procurar o que você já quer na prova, você não vai passar. Então, você tem que ter o conhecimento? Tem. Mas através do estudo das questões, porque aí você vai conseguir demonstrar. E lógico, muitas coisas que a gente sabe, elas servem lá na hora de fazer o Revalida. Porque os temas que a gente vai fazer, 85%, beleza. Mas e os 15%? Esse é onde serve o nosso conhecimento. Dentro de 15%. Exatamente. Se você tiver conhecimento e você conseguir esses 15%, você não aprova, não. Mas se você tiver a malandragem, entender como é a prova, resolver e estar preparado, você acerta 85%. Então, conhecimento é pequena parte do que você precisa. Né? Eu tinha um professor de um cursinho que eu fiz e ele dizia, a gente tem que ser proveiro, né? Você tem que ser proveiro, aprender a resolver, a fazer prova. Não é só questão de conhecimento. E quando você está fazendo, parece assim que eu estava assistindo só a live, né? Porque eu estou aqui na sua frente, não. Tem questões que você lê que é automático, assim, ó. Você não chega nem a terminar de ler as alternativas, você já vai em cima da resposta certa, porque é um esquema. Exatamente. Esse é o segredo. Mas esse é o segredo para qualquer prova, não é só para do Revalida, não. Mas me conta. Aí, beleza. Você aprovou lá, feliz e contente, toda marota, aprovou no Revalida. Notona para poder conseguir, porque foi 99,6 ou foi 0,7? 0,7, Foi, né? eu tirei 107. Oxe, foi bom demais. Aí, beleza. Você chegou para fazer, agora, estudar para a prova prática. Quais foram as suas estratégias agora? Sim, outra coisa importante, antes de a gente falar disso. Que dicas você daria para alguém que vai fazer a prova teórica do Revalida? O que, é que você acha que é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo, repito novamente, responder provas de anos anteriores. Todas. As antigas, as que estão erradas, corrija, se atualize, busque, né? E, geralmente, quando você vê lives, já estão atualizadas, né? Os professores sempre tratam de corrigir as coisas que já não estão corretas, mas não tem, é que não tem outra coisa. É responder provas de anos anteriores. É lógico. Aí beleza. Vamos lá para a segunda parte da história agora. Você vai lá à prova. Aí chega lá agora para fazer a prova prática. Totalmente diferente. Agora tem checklist, tem um monte de coisa. O que você fez? Quais foram as suas estratégias? Então, foi a primeira vez que eu fiz a prova prática, né? Então, todo mundo dizia, né, que checklist é treinar, esquece o conteúdo denso e treinar checklist. Eu fiquei realmente na dúvida de que curso escolher. Já conhecia a sua metodologia de ensino. Várias pessoas me deram suas opiniões, suas experiências, cursos super bem conceituados, mas eu resolvi apostar no que deu certo para mim na primeira fase. Comprei o TIPS Revalida da prova prática. Não pude comparecer ao módulo presencial em Maceió, porque eu estou aqui num lugar muito distante, as passagens são extremamente caras, não pude comparecer. Mas ainda assim, fui na plataforma, fiz o curso direitinho, todo o programático lá que você deixou, e treinei apenas checklist. Por várias vezes, pequei no esqueleto, né? E era sempre onde eu caía, quando eu não seguia o esqueleto. E aí, numa das mentorias, foi uma coisa que você puxou a orelha e chamou bem a atenção. E eu coloquei isso na minha cabeça. Não posso tirar o esqueleto da cabeça. Não importa se eu vou perguntar coisa demais, não importa se eu vou perguntar o que não está no checklist. O que eu não posso é perder pontos que estão lá por não seguir o esqueleto. E assim eu fiz. Eu não sentei em nenhum momento para ver vídeo nenhum, para ver videoaula, nada. Eu só peguei checklists de bibliografias diferentes e o da plataforma também, do TIPS Revalida, e só. E seguindo o esqueleto, seguindo o esqueleto.
Aí quando eu E digo para os meus funcionou alunos, direitinho. eu digo para meus alunos, olha, a prova prática é esqueletos, orientações de conduta. É só isso. Não tem segredo nenhum. É só Se você isso, souber meu fazer o professor. esqueleto e souber fazer orientações de conduta, você aprova em qualquer uma, porque é sempre a mesma coisa. Não tem segredo nenhum. E até tem tem muita gente, é a mesma coisa da prova teórica. Agora eu enxergo. É interessante como você vai passando o tempo, você vai enxergando. O cara que chega para mim na prova teórica e diz assim, foi muito difícil. Esse cara, ele não enxergou. Ele não estava preparado. Ele não enxergou as coisas que estavam saltando do olho. É a mesma coisa na prova prática. O cara que diz assim, eita, caíram temas novos. Mas não importa. Porque não são Não temas. É importa. isso que a pessoa não entende. Não são temas. Independente. A estratégia é, independente do tema, você consegue aprovar. Porque lá, olha, estação de abdômen agudo, 8 pontos. Tem ali 8 pontos. Sem saber nada, tem 8 pontos. Porque é sempre a mesma coisa. Estação de trauma, 10. Tem 10. 10 pontos ali para você fazer. Estação de clínica, tem 6 pontos. Estação de pediatria, às vezes tem 6, tem 7 pontos. Então, quando você vai somando uma coisa com a outra, chega ao final, você só de coisa que é igual, que é sempre a mesma coisa, você tirou 6 pontos ali, pelo menos na média de cada estações, e você tá faltando só 0,4 para aprovar. E é o que eu digo, É né? verdade. É topado demais esse negócio. É muito bom. É uma experiência totalmente diferente, né, a teórica da prática, porque o nervosismo realmente é o nosso pior inimigo, né? É uma coisa que faz realmente você escorregar e, e perder a sua aprovação, por mais que você tenha todo o conhecimento na cabeça. Só que eu sempre procurava colocar na minha mente exatamente isso, independente do tema. Eu jamais vou zerar nenhuma estação. Jamais. Porque eu posso não acertar 100% do checklist, mas 70% daquele checklist vai estar no esqueleto, porque não vai ter nenhum tema onde eu não tenha que abordar interrogatório, anamnese, exame físico, dar o Exatamente. diagnóstico, ou seja, são pontos que estão aí gravados no checklist. Não tem, é que não tem como você zerar uma estação dessa se você tiver o esquema na cabeça. E as estações que eu não fui tão bem foram exatamente as estações que eu fugi do checklist por pensar isso aqui eu acho que não vai estar lá, não. Isso aqui eu acho que não vão perguntar, não. Pergunte. Pergunte, porque você não vai perder tempo, ponto por perguntar. Você vai deixar de ganhar. Exatamente. Então, Exatamente. esqueleto na cabeça e Isso, aprovação. isso que você falou é exatamente perfeito. Você não perde ponto por perguntar. Você perde por deixar de perguntar. Exato. Eu vou aproveitar você aqui, porque eu aproveito meus alunos para perguntar algumas coisas, porque eu sempre quero melhorar. Eu acho que a experiência de vocês é o que faz melhorar. O que eu acho que é uma qualidade do curso que eu faço é porque a gente tem muito contato com vocês. Sempre, está sempre em contato. E o feedback de vocês é a principal arma para melhorar. Porque se eu colocar só a minha realidade na cabeça, não, a prova é assim, então vai ser sempre assim, ele nunca vai evoluir, porque a prova muda todo ano. Ela muda um pouquinho, vai mudando, vai mudando. E quando eu tenho contato com vocês, vocês vão me atualizando e o curso vai melhorando. Quando eu coloco uma ideia na cabeça, digo, não, a prova é assim e vai ser assim, aí o curso não melhora, fica dentro daquela bolha e ele não melhora. Então eu gosto muito de aproveitar vocês para perguntar as coisas. Eu queria perguntar para você, doutora Luana, o que é que a parte... Eu queria diferenciar, assim, tem a parte das aulas, dos checklists que você tem lá, os simulados, e tem a parte das mentorias. O que ajuda cada um? Porque tem curso que vende, existe curso que vende aí mentoria, tem curso que vende só o curso online, e tem curso que vende módulo presencial. Na sua opinião, para que serve um curso online, para que serve uma mentoria e para que serve um curso presencial? Então, as três são essenciais, né? A parte online, você está aqui, só você, né? O conteúdo, você está treinando, está fazendo checklists. É importante para você construir o seu conhecimento, a estratégia que você vai usar para realizar a prova, beleza. Adquirir mais conhecimento, reforçar aqueles temas que você tem dificuldade, e não deixar passar nada. Ou seja, ter todo o conteúdo sedimentado na cabeça, né? É importante. Por mais que seja breve, mas ali está o essencial. O que você precisa saber está ali. Agora, as mentorias, por mais que não seja presencial, você tem aquele choque da realidade, como se você estivesse realmente lá, igual que no presencial, né? Ou seja, na mentoria, também, além de você tirar suas dúvidas, né? Orientações, coisas que você acha que tem deficiência, ou seja, é para isso que serve a mentoria, né? Para ajudar a tirar dúvidas e tal.
E a experiência ali de estar numa estação, porque, que nem você falou na vez que a gente participou, uma coisa é eu estar aqui treinando, pausando, falando o vídeo, eu aqui no meu quarto trancada, ou com alguém da minha confiança, que eu tenho toda a intimidade e relaxo tudo. Outra coisa é eu entrar numa chamada ao vivo com você, que é uma pessoa estranha, que vai despertar o nervosismo em mim e vai despertar em mim realmente a experiência como se eu estivesse ali no ato da prova, né? E foi assim que aconteceu comigo na minha primeira mentoria com você. Eu estava aqui fácil com 150 de frequência cardíaca, como se eu estivesse lá na prova, entendeu? Então, quebra o gelo, você não fica acomodado, entendeu? Porque chega um momento que você está treinando checklist aqui com uma amiga, com um familiar, que você está, tipo assim, empurrando, sabe? Já está bolando, assim, cansado já. E na mentoria, não. É assim, é como se você estivesse lá na prova, né? Então, eu acho importantíssimo isso para quebrar o gelo, para você não se acomodar e ficar assim naquela leveza treinando checklist, como não levando tanto a sério, entendeu? Entendi. E a experiência e o presencial, apesar de eu não ter ido, eu não queria ir para a prova sem essa experiência, fisicamente mesmo, de estar assim, lá em frente à porta, esperando o sinal tocar para você entrar. Eu queria sentir na pele essa experiência porque eu nunca tinha feito a prova, né? E eu sou uma pessoa muito, muito, extremamente nervosa. Então, e desmaio e tudo. Então, esse era o meu maior medo. Eu dizia, meu Deus, e se eu desmaiar lá na hora e eu não vou poder fazer a prova e não sei o que. Então, eu precisava ter essa experiência. E aí, quando eu não pude ir para o prático lá em Maceió, eu busquei aqui alguém que tivesse um simulando de um dia, qualquer dia, para eu passar por essa experiência. Eu não queria de maneira alguma ir para a prova sem essa experiência, de treinar Entendi. presencialmente estações como se eu estivesse lá no dia. E isso foi essencial, extremamente essencial para a minha aprovação, Entendi. porque eu já cheguei lá sabendo como era, né? Então já tinha passado por isso e aí foi tranquilo. Claro que dá nervoso, mas na hora que abri a porta, eu dizia, não, o que vier aqui não tem como eu zerar. Entendi. Independente do tema, se eu tiver o esqueleto na cabeça, eu não vou zerar nenhuma estação. E assim foi. Em relação à questão do esqueleto, porque a gente dá um esqueleto para vocês, um esqueleto já passo a passo de clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e tal, aquele molde que a gente faz, que é único do curso, não tem. Outro é de outro jeito. Mas a gente leva o esqueleto que a gente construiu, ele é baseado nas provas do checklist do Revalida. Então é igualzinho ao Revalida, são ali, é uma compilação das perguntas que já foram feitas no Revalida. É simples, qualquer pessoa pode analisar e pode ver. Quando você teve dificuldade de fazer esse esqueleto, assim, nas primeiras vezes que você foi fazer, porque, sei lá, eu gosto de saber isso. Como é, por que a pessoa tem dificuldade, já que é uma coisa que é tão parecida com a realidade? Porque lá, quando a gente vai fazer o atendimento com um paciente normal, a gente faz anamnese, a gente faz exame físico. Mas por que a pessoa tem dificuldade de ter esse esqueleto de forma medular na cabeça? Então, eu particularmente não tive essa dificuldade por ter trabalhado. Então, todas as vezes que eu ia fazer um esqueleto, assistir, resolver, na minha cabeça eu estava sentada no consultório atendendo o paciente, porque é isso. Não é outra coisa, entendeu? Então, eu não tive essa dificuldade por conta disso. Toda vez que eu ia resolver o esqueleto, parecia que eu estava escrevendo na história clínica, o SWAP, ali, entendeu? Entendi. Então, eu não tive essa dificuldade por conta disso, por ter já tido a experiência de trabalhar. E é isso, é a mesma ordem, é exatamente igual. Entendi. Eu não tive essa dificuldade por isso. Quando você chegou lá na prova prática, a primeira vez que você fez, foi o que você esperava? Era aquilo que você esperava que ia acontecer ou foi diferente do que você tinha treinado? Era exatamente como eu esperava. A única diferença que a gente foi percebendo, até mesmo nos estudos e com o passar dos anos, é que antes os checklists eram bem mais minuciosos, assim, uma riqueza de detalhes que te davam pontos mais bobos, né? Perguntar o nome, perguntar a idade. Com o passar dos anos, a gente foi percebendo que esse checklist foi ficando mais enxuto, realmente perguntando as coisas objetivas, realmente o mais importante, né? Mas, tipo assim, antes, se você percebe em checklists anteriores, que você vai encontrar até checklist que te pontuou se você foi cordial com o paciente ou não, se você foi educado, se você lavou a mão. Hoje em dia, isso já foi perdendo um pouquinho, né? Eles estão bem mais diretos e objetivos quanto a isso. Mas ainda assim, não foge
nem do esqueleto nem da realidade, porque o esqueleto é a realidade de uma consulta na atenção primária. É verdade. É o SWAP ali. É verdade. Você percebe, assim, as pessoas que... Você treinava com outras pessoas também? Você percebia que as pessoas, elas tinham esse padrão, ou elas tinham uma ideia? Como é que era essa relação com outras pessoas que estavam treinando também? Uhum. Eu treinei com 2 pessoas especificamente. Uma amiga que prestou a prova comigo e o meu noivo que já tinha aprovado na edição anterior, onde eu não pude fazer a prova. Então, quando eu falei, eu comprei o curso do Rafael. Ele dizia, mas tu acha? Mas rapaz, não sei o quê. E eu dizia, aí eu falava, assim, explicava como que era a metodologia do curso, e eu falava, eu vou aprovar seguindo essa metodologia, tu vai ver. E ele dizia, mas mesmo assim, faz não sei o quê, faz outro. E eu aqui, o esqueleto, o esqueleto. E ele, tá bom, se você se sente seguro assim. E aí, toda vez que eu ia treinar checklist com ele, ele ficava assim, você perguntou 1 milhão de coisas que não tá aqui. Eu falei, não, tá, beleza, não tem problema, é isso aí que eu quero, vou seguir perguntando. E ele, tá bom, você tá perdendo tempo, ele dizia. E eu dizia, não, mas vou perguntar. E eu, esqueleto, e perguntando, e ele dizia, não consta, não consta, não consta, não consta. E eu perguntando. E foi assim que eu treinei. Agora, já com a minha amiga, que também prestou a prova comigo, eu já passei, né, essa ideia para ela. Então, acabou que desde o início que a gente começou a estudar, a gente sempre seguiu essa forma, né, de estudo. E aí, cada vez que ela falhava em alguma coisa, eu dizia, olha o esqueleto, você não perguntou isso, você não perguntou aquilo, você já foi... que nem você falou, você é a médica resolutiva, você já foi lá do interrogatório para a conduta. É lógico. Essa E relação assim com foi. o tempo, porque lá nas mentorias a gente fazia 7 minutos. Você tinha dificuldade de fazer as estações em 7 minutos ou ia tranquilo? No início eu tive, mas aí depois você vai começando a filtrar, né? Você vai. Tem checklists que são específicos, ou seja, que você não segue lá o geralzão. Então, você sabe o que realmente você deve perguntar ali ou o que realmente não tem necessidade, que nem numa estação de trauma. Você sabe que aquele esqueleto é totalmente diferente. Você não vai estar ali perguntando os antecedentes pessoais do paciente, que se isso, que se aquilo, que se ele... Né? Você vai direto para o ABCD do trauma e as outras coisas que tem também. Então, no início eu tive dificuldade porque esses checklists específicos, eu estava, tipo, fazendo o esqueleto tanto especificamente quanto o geralzão de clínica, por exemplo, então perguntava muita coisa desnecessária. Mas depois, com os dias de estudo e mais experiência, sempre fechava os checklists em 8, 9 minutos, assim. E no dia da prova, eu terminei todas as estações antes do tempo. Fiquei lá esperando o sinal tocar. É por isso que é legal. É muito importante fazer antes do tempo, porque você tem tempo de revisar as coisas que você fez e de pensar, porque às vezes você pode esquecer alguma coisinha que você lembra no final, então é maravilhoso. Me conta. E outra coisa, Sim, pode você já falar. não chega falando na estação, então você tem que levar em consideração que você tem que descontar os minutos aí que você entra, que você observa a cena, que você se dá conta de que estação você está, se apresentar para a câmera, sentar, tudo isso leva tempo. Então, você não pode contar cravado ali 10 minutos de estação, porque na realidade não é. Você tem que resolver essa estação no máximo 8 minutos, porque 2 minutos você perde aí nessas coisinhas entre entrar, se apresentar, observar a cena, se localizar. É lógico. Antes a prova do Revalida, ela era muito assim, dava ponto nos detalhes, mas também ela era mais simples em relação aos detalhes também. Então eram coisas mais simples. Agora, por exemplo, já apareceu agora até estadiamento de câncer, né? Até estadiamento aparecer, que foi um absurdo. Mas você vê, como a questão, ela está ficando mais técnica, mas ela não perde a cara de Revalida, né? Ela sempre tem esses pontos que você ganha de graça, mas também está acrescentando algumas coisinhas específicas da patologia. Porque ele está colocando, né? Você está no hospital terciário, você está no hospital secundário, você está na UPA, você está na UBS, então ele vai mudando de cenário, mas ele vai deixando claro onde você está. Isso. Me conta. Aí você foi e precisou de recurso. Você chegou lá e não conseguiu aprovar. Eu falei para vocês várias vezes que 80% a 90% das pessoas que fazem a prova, elas precisam de recurso para poder aprovar, porque a prova é mal corrigida. Eles não corrigem direito, porque pense no cara que está corrigindo.
Ele tem lá 400 provas para corrigir, poucos minutos para corrigir, ele coloca em velocidade mais 4, ele sai aqui. Se você mudar a ordem de alguma coisa, ele já vai pular e não vai voltar. Ele vai dizer, não, ela aqui se lasque aqui, vou passar para frente. A pessoa não quer saber se você é casado, se você tem filho, se você não tem trabalho, você está dependendo. Não quer saber nada disso. Não sabe dessa história. Quer que você se lasque. Ele quer ganhar os 50 pontos que ele vai ganhar aqui naquela prova corrigida. É isso que ele quer. E eu não sei nem quanto é que eles ganham, mas é isso que ele quer. Corrigir o máximo de provas possíveis. Como foi a experiência de precisar de recursos? Quantos pontos você precisava? O que você pensou? E quantos pontos você conseguiu depois que você fez o recurso? Eu precisei de 3 pontos e um pouquinho, 3,3, e consegui quase 4 pontos. Mas, assim, eles foram bem minuciosos na correção dos recursos. Realmente não tinham pontos ali que te deram, assim, fácil, de jeito nenhum. Ou seja, então, todos os pontos que eu consegui foram realmente pontos que eu tinha no checklist, justamente por perder a ordem do esqueminha aqui na cabeça, né? Porque aquela coisa, chegou na estação de pediatria, pediu a caderneta da criança. Eu não deixei de pedir, mas não pedi no início. Então, você pulou lá para frente. Ele não vai voltar lá no início do checklist para marcar que, não, agora ela pediu, vou lá voltar. Não vai. É que nem você está falando, né? Então, os pontos que eu consegui foram assim. Tanto é que eu paguei uma empresa para fazer recurso para mim e eles encontraram, são especialistas nisso, né? Buscaram em tudo quanto é lugar, porque realmente tem que ser assim, porque você não sabe como que vai ser a mais de 19 pontos. Mas eu só consegui quase 4 pontos. Observação, você não conseguiu, lhe devolveram. Eles devolveram Me devolveram, pontos. exatamente. Esses pontos você tinha. E outros pontos que talvez você tivesse e eles não devolveram. Exatamente. Foram pouquíssimos, assim, que eu consegui. E realmente eram pontos que eu tinha me perdido na ordem, que nem você falou. Me conta. Aí, dito lá no final... Sofrimento. Carrossel de emoções. Você colocou lá desaprovada, você fez o recurso, conseguiu seus pontos de volta, e agora, quando você viu da segunda vez, estava lá, aprovada. E agora, como foi a sensação? Meu Deus do céu, quando eu vi... Primeiro que eu tinha muita segurança de que eu tinha ido bem, assim. Eu achava, no fundo, que eu tinha aprovado. Eu não tenho nervosismo da chegada da prova, mas ao terminar a prova no segundo dia, eu estava tranquila. Incrivelmente, né? Usei assim, né, muito treinamento aí psicológico para ter essa sensação, mas eu saí tranquila da prova. Sempre fico o medinho e a insegurança, mas eu estava tranquila. E quando eu vi, tanto é que paguei adiantado os recursos, exatamente por pensar que poderia precisar. Então, quando eu vi ali reprovado, eu falei, não pode ser. Mas aí, quando eu vi os pontos que faltavam, eu pensei, isso é besteira. Porque eu já tinha vários históricos de pessoas que tinham conseguido muito mais pontos que isso. Então, o meu noivo foi um exemplo disso. Ele precisou de quase 7 pontos e conseguiu 11. Então, aí ele falava, menina, se eu conseguir 11 pontos, você não vai conseguir 3? Aí eu relaxei. Eu falei, não posso deixar de fazer os recursos, né? E aí fiz e deu certo. Quando eu abri a plataforma, depois de um dia inteiro aí sendo massacrada, né? Que eles só soltaram depois das 18 horas. Falei, agora foi assim como se eu tivesse tirado 50 mil quilos, assim, de cima das minhas costas, sabe? Nossa, não tem, assim, explicação essa sensação. É um alívio muito grande. É muito mais, acho que para mim foi muito mais um alívio que alegria, assim. Eu fiquei mais aliviada do que mesmo feliz. A gente fica, né? Uma alegria que não tem nem como mensurar. Mas o alívio... É muito bom aprovar no Revalida, né? Meu Deus quando do eu céu, falo a com sensação vocês, de liberdade, né? Quando eu falo com vocês, eu revivo a sensação. Por isso que eu gosto de falar. Eu gosto de fazer essas entrevistas, porque é como se eu estivesse revivendo aquela emoção que eu tive ali. E eu falei isso no meu curso, e eu falo exatamente a mesma coisa. E você falou exatamente o que eu senti. Foi alívio. E para mim também foi muito alívio, porque tem muita gente que me olha como um exemplo. Isso é muito ruim. É bom, mas é ruim. Porque acaba que... Não que a pessoa queira cobrar você, mas é uma cobrança velada, né? Porque a pessoa, ela baseia o resultado e diz assim, muita gente fala assim para mim, não,
tu é muito inteligente, tu vai passar. E a pessoa não sabe que é tudo estratégia. Não existe negócio inteligente. Todos somos inteligentes. Exatamente. É a estratégia que você monta. Pode ser efetiva, pode não ser efetiva. Mas não existe, você é muito inteligente. Não, qualquer pessoa é inteligente, isso não existe. Mas essa cobrança velada, e da família, dos amigos, de todo mundo, tem a cobrança velada. Isso aí também é outra coisa, né? Muita cobrança. Os vizinhos, a família, os amigos que aprovam e você não, as pessoas que vão passando na sua frente. Então, assim, é muita coisa, é uma pressão psicológica muito grande, né? E sem contar que você se sente preso, né? O CRM é a sua liberdade. Então, é uma sensação de alívio muito grande. E uma coisa que eu digo para você é a melhor forma de você provar a eficiência da sua estratégia, do seu método, são os resultados que você está aí mostrando, porque olha o índice de aprovação que você está tendo com a sua metodologia, né? Então, isso não é uma coisa que se pode forjar, né? É algo que está realmente demonstrado. Então, foi o que funcionou para mim e com certeza é o que eu recomendo e o que eu recomendaria milhões de vezes. Já vieram várias pessoas me perguntar, amigos meus que eu já falei para ver os vídeos, já indiquei e nunca me deram atenção, como aconteceu comigo. Várias pessoas me indicaram e eu sempre posterguei olhar. Então, eu sempre dou essa experiência, né, para as pessoas. Mas é sério. Mas é compreensível. Porque sempre a gente vai no que as outras pessoas estão fazendo. Então, é por isso que eu digo que a experiência de vocês é a coisa mais valiosa que tem para demonstrar a efetividade do método, né? Porque é maravilhoso. Olha, menina, muita gente aprovou, pelo amor de Deus. O legal é que o povo me manda mensagem, conversa, agradece, fala da experiência. Aí é quando eu já, né, aproveito para, mas vamos fazer uma entrevista e tal, porque a pessoa tá na emoção. Aí você sabe que você tá no caminho certo, né? Mas eu gosto demais de fazer as entrevistas com vocês, porque a gente aprende demais. Tem tanto que tá assistindo aqui, como eu também aprendo demais. É por isso que o curso é o sucesso que é. Como é que um curso tão pequeno tem mais de 60% de índice de aprovação? É muito grande, meu Deus do céu. Mais de 60% de índice de aprovação. É muito grande. Então é uma coisa que dá certo. Agora, dá certo para todo mundo? Não. Dá certo para a pessoa no momento certo. Cada pessoa tem o seu momento certo. Deus sabe o momento certo de cada um. Deus tem um plano para a vida de todo mundo. E agora, uma coisa eu sei. Se você não estiver seguindo o método que vai lhe levar para aprovação, vai ser mais difícil. Então, aquela pessoa vai demorar mais. Olhe você. Você é um exemplo prático disso. Passou anos fazendo a prova teórica. Anos. Estudando de uma forma que não era mais efetiva. É uma forma errada? Não. Não é uma forma errada. Não existe certo e errado. Existe aquela que dá mais resultado e a que não dá mais resultado. E hoje, quando uma pessoa pergunta para você, como é que eu estudo para a prova teórica? Você fala, veja as questões. Não perca tempo. Você já fala, a primeira coisa que você fala. Quando eu perguntei para você... Eu já falo, de cara. Qual o principal? Você diz, faça as questões. Pelo amor de Deus, faça as questões. Porque é mais rápido. Mesmo que a pessoa comece do zero com a questão, mas ele vai ver o que ele não sabe, o que ele sabe, e vai em cima do que ele não sabe. Então é muito simples. É a mesma coisa da prova prática. O que você tem que fazer para a prova prática? O cara fala na ponta da língua é esqueleto. Esqueleto. Não tem segredo. Mas é isso, eu conheço pessoas que fizeram 3, 4 cursos presenciais de treinamento na prova prática de empresas diferentes, ou seja, olha a grana que essa pessoa gastou indo para o Rio, para São Paulo, para não sei mais onde. E às vezes não deu certo, né? Mas também... Para mim foi o que funcionou. Olha, dessa última turma que a gente fez, mais de 40% das pessoas já vinham de outros cursos. Já. O que eu estou dizendo? O curso é ruim, o outro curso não. Não é ruim. Não existe... Todos os cursos são maravilhosos. Altamente gabaritados. As pessoas aí que estão fazendo o curso são altamente conhecedoras, especialistas, melhores médicos preparadas, que existem. Mas não é isso que faz você aprovar. Esse é o negócio. Não é isso que faz aprovar. Pode ser o melhor médico do mundo que esteja dando curso. Pode ser o melhor curso do mundo, a coisa mais bonita. Aquelas... como é a galera que tira foto nas asinhas, né? Tem aquelas asinhas assim que todo mundo fica atrás. Aí faz assim, aí tira foto. Coisa mais linda do mundo. Mas não é isso que faz aprovar. O que faz aprovar é a estratégia. A estratégia que seja mais efetiva, focada no Revalida. Né? Se eu invento um checklist que não tem nada a ver com Revalida, eu não vou aprovar. Agora, o checklist que eu faço tem que ser igualzinho ao do Revalida. Aí dá para aprovar. Aí é tudo tranquilo. Doutora, muito bom conversar com você. É muito bom saber do seu resultado. Imagina. Quero lhe parabenizar
publicamente. Obrigada. Você é uma vencedora e conseguiu Obrigada. o seu resultado positivo. Daqui a pouco é só pegar o CRM e já começar a encher balde de dinheiro. Amém. Não, Já até entreguei a documentação na não é o foco é ajudar as pessoas, mas também tem que ganhar um dinheirinho para poder sobreviver. Com certeza, com certeza. E eu quero lhe agradecer por você ter aceitado, porque eu sei que é complicado a gente gravar e você sempre foi muito solícita. Foi até bem difícil, né, chegar aqui, foram vários desencontros essa semana. E eu queria deixar essa hora agora para você dar as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Agora sim. Tá certo, então. Então, como, né, a gente falou no decorrer de toda essa entrevista, essa foi a minha experiência, foi o que deu certo para mim, e é o que eu vou seguir recomendando até hoje para qualquer pessoa que se aproximar perguntando, né, dicas sobre como aprovar no Revalida. Já passei por outras experiências, que nem já relatei aqui para vocês, mas para mim essa foi o que funcionou. Então, eu estou extremamente feliz, completamente aliviada, e quero aqui deixar os meus sinceros agradecimentos ao Rafael por me apresentar esse método, essa estrutura do curso dele, né, que eu demorei para acreditar, mas, olha só, meio que subestimei e foi o que me deu a minha aprovação. Então, eu quero agradecer demais, de todo o coração, que Deus continue abençoando a sua vida, que você consiga ainda ajudar muito mais pessoas a aprovarem no Revalida, porque o nosso país realmente precisa de médicos, né? E todos estão aqui prontos para servir e só precisamos dessa oportunidade. Então, se estude da maneira correta, busque o que funciona para você. Isso foi o que funcionou para mim e eu tenho certeza que se você seguir da mesma maneira, vai funcionar para você também. Muito bem, doutora, muito bem. Você, meu amiguinho que assistiu essa live, esse podcast, espero que você tenha gostado e que você tenha se identificado, que tenha aprendido alguma coisa aqui, que alguma coisa tocou o seu coração, a gente ficou feliz. Para que você vá no caminho certo. Não é questão de curso nem nada, vá no caminho certo. Você sabe que tem um método que é mais efetivo, que é você estudar através das questões, que você estudar através do checklist, você ter um esqueleto efetivo para a sua prova. Então, esse é o método. Vá no método correto, veja as experiências das outras pessoas que já aprovaram. Aqui no canal tem um monte de experiência, você pode assistir aí e ver o que foi melhor para cada um deles. E Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Tchauzinho para vocês. Até o próximo podcast Revalida.